Que as bênçãos do Divino Mestre continue nos envolvendo, os benfeitores espirituais que já se encontram aqui, principalmente para o atendimento da segunda parte, que é o passe, o apoio no atendimento fraterno. Com certeza estamos todos amparados e assistidos pelos benfeitores. A nossa colocação desta noite, como diz o tema Kardec, a elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, é em razão que agora em abril o movimento espírita do Brasil está comemorando 150 anos do surgimento do Evangelho segundo o Espiritismo. As federativas, as maiores federativas dos estados, que são as federações estaduais, normalmente estão efetuando congressos, chamando oradores bastante conceituados para divulgar e também explanar esse tema que é o Evangelho segundo o Espiritismo. No final eu vou experienciar para vocês, passar para vocês uma informação que é de ordem particular, entretanto, para, vamos dizer, clarear para nós a importância que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é livro de cabeceira, é livro para nós, quando formos deitar, dormir e nos preparar para o desdobramento, muitas vezes que é inconsciente, né? Voltamos ao corpo físico, às vezes com tendências, com lembranças, em situações específicas, às vezes bastante reais, de lembranças, nos preparando para esse desdobramento, para esse dormir com tranquilidade. E também quando acordar, seria ideal depois que a gente estiver mais confortável, a gente também fazer uma leitura. Mas aqui a gente vai dar umas dicas a respeito destas leituras do Evangelho. Então no final, se eu não esquecer, me lembra, Antônio, que às vezes eu vou e esqueço, tá? Eu vou passar uma experiência para vocês. Por exemplo, a Federação Espírita Brasileira, agora em abril, sediada em Brasília, ela estará efetuando o 5º Congresso Espírita e com uma experiência bacana. Vai ter um local específico onde estará ocorrendo as palestras, mas vai ser transmitido para 4 cidades. Vamos ver se eu lembro aqui: João Pessoa, Manaus, Campo Grande, Cuiabá, né? Campo Grande, Cuiabá e Espírito Santo. Essas 4 cidades com inscrições estarão também participando do congresso. E lá em Curitiba, onde eu estou residindo atualmente, nós teremos agora semana que vem, o 13º, não sei, Congresso Espírita. Lá acho que não é congresso, né? Conferência, lá eles usam o termo conferência, e o título é O Evangelho segundo o Espiritismo, Luz Inapagável. Teremos a presença do Divaldo Franco, do Haroldo Dutra, do Alberto Almeida, que é de Belém do Pará, Dr. Alberto Almeida. Ele estará lá e eu estarei lá para a terra dele, lá em Santarém, a trabalho. Não vou poder participar da conferência, que é sempre maravilhoso, a conferência lá em Curitiba. Estará tratando da questão do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse tema aqui eu tenho que correr bastante, porque nós temos 30 minutos, né? Perfeito. Às vezes 5 minutos uma palhinha, né? Tá. Porque esse tema nós fizemos no Braço do Norte, lá em Santa Catarina, foram 2 horas. Então aqui eu quero esclarecer que nós vamos fazer um informativo para vocês.
Não vamos entrar tanto no detalhe de elucidar as questões que nós vamos tratar, mas fica como um convite, vamos dizer assim, para vocês começarem a compulsar esse livro, que é de suma importância para nós, tá? Mas eu peço licença aqui. Nós temos 2 livros iniciais da doutrina, que é o livro dos Espíritos, e qual é o próximo? Livro dos Médiuns. Enquanto o livro dos Espíritos vai se tratar da filosofia espírita, que são as indagações de Kardec ao plano espiritual, nós vamos ter o livro dos Médiuns, que vem catalogar, que seria a ciência espírita, que vem catalogar de forma metódica a questão da mediunidade, o exercício da mediunidade com Jesus. E nós vamos ter o 3º livro em seguida, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou falando isso porque eu estou lembrando, me veio na lembrança o livro Consolador. Este livro aqui precisa ser estudado. Aliás, toda a palavra mediúnica de Chico Xavier precisa ser estudada. É claro que a gente gosta de um romance, né? Vamos lá para a praia, vamos viajar, é gostoso pegar um romance e ler. Mas nós precisamos sair um pouco, desculpe, falo para mim mesmo, da preguiça e buscar principalmente as 80 primeiras obras da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Elas têm que ser estudadas. Para mim, esta é a sequência do Livro dos Espíritos, onde Emmanuel, através da psicografia de Chico, vai tratar da ciência, vai tratar de filosofia e vai tratar de religião. E aqui logo na introdução, lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde ele iniciou, Emmanuel vai responder qual é o tratamento desse livro. E ele vai colocar assim, em síntese para nós, que enquanto a filosofia e a ciência, que é importante, elas executam a experimentação e indagam, né? A ciência faz a experimentação, a filosofia indaga e define aquilo que é o objeto de análise que está sendo efetuado. Então vai se formar a base do triângulo que Emmanuel nos fala. Então vamos enxergar aqui a base de um triângulo. A gente vai ter aqui a filosofia e a ciência. Todavia, é a religião que se torna-se o vértice, que vai unir esses 2 conhecimentos, vai iluminar esses 2 conhecimentos, porque, como asseverou Chico Xavier, é muito complicado a ciência sem Deus e a filosofia sem Deus, porque a ciência e a filosofia sem Deus, por exemplo, vai nos deixar nessa situação que nós conhecemos aí, o perigo de um conflito, da violência e da guerra. Então, é justamente a ponta, o vértice desse ângulo, que é a religião, que nos fala dos sentimentos, das virtudes, que irá iluminar essas 2 áreas do conhecimento. E Emmanuel, na sua colocação, na sua poesia, irá nos colocar que a religião que acenderá em nós os passos maiores da nossa evolução. Quem quiser, não esqueça de compulsar esse livro aqui, O Consolador, mas é um livro para estudar, não é para fazer a leitura igual romance. Então, em 1863, eu peço licença a vocês para ler na íntegra essa informação. Vou ficar aqui para não atrapalhar vocês, tá? É uma anotação que está em Obras Póstumas do Kardec. Ele diz assim: eu a ninguém dera a ciência do assunto do livro em que estava trabalhando. Kardec já estava trabalhando a elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo.
conservava-lhe de tal modo em segredo o título, que o editor, Sr. Didier, só o conheceu quando dá impressão. Esse título foi a princípio imitação do Evangelho. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo Sr. Didier e de algumas outras pessoas, mudei-o para o de Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ser tidas como fruto de ideias preconcebidas do médium. Aqui, agora na sequência, a mulher, a esposa de Kardec, mais uma vez parabéns para as mulheres, né? A esposa de Kardec vai manter um diálogo com uma médium. Então nós temos aqui o Kardec elaborando o Evangelho, ele está construindo o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele, como comentou, não deu ciência a ninguém dessa informação. Aí vem Paris, 20 de outubro de 1863. A senhorita V. natural de Lyon é dotada de uma notável segunda vista. Kardec vai tratar no livro dos médiuns e da Gênese o que significa essa faculdade mediúnica segunda vista, conseguindo não só ver os espíritos no estado normal, sem que esteja sonambulizada. Kardec também vai tratar no livro dos médiuns, trata algumas coisas no livro dos espíritos, como também observar com grande precisão os fatos que se desenrolam à distância. O Chico uma vez estava no Clube Pinheiros, quem me contou foi o João Babini. Ele estava no Clube Pinheiros num chá, era comum ele vir, acho que uma vez por ano, no Clube Pinheiros, aqui em São Paulo, e fazer um chá beneficente. Ali vinha vários cantores, chegou uma vez, foi até o Roberto Carlos, e eram vários artistas, e o objetivo, um chá beneficente. Quando ele, então, chamou, ele estava no evento, ele chamou o Eurípides, que é o filho dele, e disse para ele assim: Eurípides, corre no estacionamento no carro, porque nós acabamos de ser roubados. O Chico estava dentro do salão. Então, eu estou só elucidando isso, que é a questão da segunda vista, né? Das pessoas que têm a condição mediúnica e anímica, inclusive, de perceber ocorrências fora do local em que está e assim determinar como fez o Chico, né? E realmente chegando lá o carro estava totalmente aberto e eles tinham sido roubados, tá? Muito bem, vamos aqui. Uma vez em Paris, onde veio passar alguns dias, ele virou visitar-me na rua Santa Ana, tendo encontrado minha esposa, vez que desde meu retorno de Santo Andrés me havia eu retirado para Seguro, a fim de com mais tranquilidade trabalhar em minha obra sobre o Evangelho. Nosso encontro foi impossível, em vista de ter a senhorita empreendido viagem de regresso ainda naquela tarde, mas durante a conversa com minha esposa, diz-lhe esta: uma vez que não podereis avistar-vos com meu marido, o que ele muito lamentará, não poderíeis transportar-vos em espírito até onde se encontra e vê-lo? Por um instante recolheu-se a senhorita e disse: sim, vejo, acha-se num aposento muito iluminado, num pavilhão térreo, há ali 3 janelas. E como tudo é alegre, a casa é circundada por jardins, tudo respira calma e tranquilidade. Ele está sentado próximo a uma janela trabalhando, está cercado por uma multidão de espíritos que lhe conservam uma boa saúde. Alguns há que parecem muito elevados e o inspiram. Um deles especialmente parece ser superior a todos os demais, provavelmente, não está aqui especificado, mas provavelmente espírito de verdade, sendo-lhe objeto de deferências.
Acaso, olha o detalhe, acaso percebeis a natureza do trabalho em que meu marido se ocupa? Um momento, veja um espírito que segura um livro de grandes proporções, abre-o e mostra-me o que se acha escrito. Leio o Evangelho. Tal fato constitui-se para mim numa prova do interesse que os espíritos tinham por esse trabalho, bem como da assistência que a mim dispensam as minhas atividades. Então, em 1864, nós vamos ter o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai divulgar na Revista Espírita, de abril de 1864, que é o Jornal de Estudos Psicológicos. A Revista Espírita constitui-se de 12 livros, desde 1858 a 1869. Todo mês, periodicamente, Kardec editava essa revista, que hoje compõe informações preciosas, fora a codificação espírita. E em novembro de 1865, ele vai, conforme ele comentou em Obras Póstumas, ele mudou o nome de Imitação do Evangelho para o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Agora veja um detalhe aqui, isso é muito importante. Esta edição foi objeto de um remanejamento completo da obra. Além de algumas adições, inclusões, as principais alterações consistem numa classificação mais metódica, mais clara e mais cômoda das matérias, o que torna a sua leitura e as buscas mais fáceis. Veja bem, consiste numa classificação mais metódica. Aqui eu vou apresentar para vocês muito rapidamente, porque não dá. Na palestra em si que a gente efetua, a gente entra no detalhe de cada composição dos capítulos e faz os links necessários, tá? Que eu vou fazer muito rápido. Desculpe se ficar imperfeito a colocação, porque se você pega só o primeiro capítulo para fazer o link, ali já acho que é meia hora. Quando você entra para fazer o link do capítulo das Bem-aventurados aflitos, você também perde bastante, não é que perde, né? Você ocupa bastante tempo para esclarecer. Porque nós temos, é comum, nós temos uma visão de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo abrindo ao acaso. É comum as pessoas abrirem ao acaso o Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, nós não podemos sair de um estudo metódico do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque nós vamos perceber que cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele está dentro de uma lógica, dentro de um raciocínio. Não está aleatório. O capítulo 1 Kardec quis assim, o 2 ele colocou esse mesmo, o 3 foi assim. Não. Existe toda uma lógica, existe todo um encadeamento de ideias, de raciocínios, que nós precisamos, nós vamos dar uma palhinha aqui, para nós compreendermos que o estudo do Evangelho também tem que ser sequencial. Evidente, naquele momento que você está sentindo uma necessidade íntima, é uma impulsão íntima de abrir o acaso, você vai abrir o acaso. Mas o ideal é que você busque fazer capítulo a capítulo, item a item. E não é só ler. Eu vou passar aqui a dica como o Chico Xavier estudava o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou dar uma dica para vocês. Não adianta correr. Por exemplo, não adianta pegar o livro Renúncia. Vamos passar agora para o romance. Não adianta pegar o livro Renúncia do Emmanuel. Claro, você vai ler rapidamente. Mas se você não parar para refletir no que você está lendo, nós temos um vício muito grande de confiar na nossa memória. E não, a gente precisa ler, retorna, reflete,
reflete para si. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma reflexão para você. Não é para o teu vizinho, não é para o teu marido, não é para a tua esposa, não é para o teu filho, não é para, esse item serve para o marido, este item serve para a esposa, esse item serve para o meu chefe, esse item serve para o meu filho. Não, claro, vai acontecer, mas você tem que olhar para dentro, você tem que entrar dentro de você e ver o que o Evangelho está apontando para você. Nós vamos falar sobre isso aqui. Então já vai uma dica aqui, os capítulos, por isso que Kardec especifica aqui, numa classificação mais metódica, porque ele veio da área educacional, ele era da área da educação, né? Então ele veio de toda uma origem de estudo com Pestalozzi, onde vai se desenvolver muito a lógica, o bom senso. Você vê que, por exemplo, quando ele vai tratar o livro dos médiuns, qual é o primeiro capítulo que Kardec, qual é o item, o nome do primeiro capítulo que Kardec colocou? Há espíritos, ele faz uma pergunta, há espíritos, e ele é tão maravilhoso que ele vai partindo da negação, ele vai partindo de toda a negação até ele chegar na lógica da doutrina espírita insofismável, da claridade da imortalidade da alma. Então ele tem toda uma lógica que é o próprio perfil do educador. Estrutura do Evangelho, aqui eu vou passar bem rápido. Ela é dividida no objetivo desta obra, onde Kardec vai dizer qual o objetivo desta obra: a autoridade da doutrina espírita, controle universal do princípio dos espíritos, as notícias históricas. Muitas pessoas, e eu me incluo, têm dificuldade às vezes de interpretar o texto do Evangelho. Que se você não se colocar num contexto em que Jesus vivia, a cultura do povo em que ele vivia, enfim, toda essa estrutura, você não vai compreender, vai ter dificuldade de entender o texto do Evangelho. E aqui Kardec vai dar algumas orientações. E Sócrates e Platão, onde ele vai dizer que são precursores da ideia cristã do Espiritismo. Muito bem, aqui no objetivo desta obra, nós vamos ter aqui, é o ensino moral. Porque se você for questionado, indagado por algum outro amigo, companheiro de outra religião, ele vai falar assim: está faltando item aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Está faltando já, por exemplo, o início, que eu acho maravilhoso, dos primeiros capítulos de João Evangelista, quando o princípio é o Verbo, e o Verbo encarnou e assim por diante. Justamente porque qual foi a orientação que Kardec teve? A orientação era que os espíritos iriam tratar as questões morais do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque eu sempre dou esse exemplo. Se a gente for tratar aqui da questão do Lázaro, lembra do Lázaro do Evangelho que Jesus ressuscitou? Se eu colocar aqui um pastor, colocar aqui um padre, colocar aqui um espírita, eles vão ficar sucessivas reencarnações discutindo. O espírita colocou lá o que está na Gênesis, que era um processo de catequesia, né? Eu não sei mesmo. Muito bem, me ajudou. E os nossos outros irmãos da religião vai dizer que realmente o corpo morreu efetivamente e Jesus ressuscitou. Então veja bem, é um tema que vai suscitar o quê? Polêmica, né? Agora, se eu colocar aqui: bem-aventurados os mansos e pacíficos, haverá várias visões, mas com o mesmo objetivo: pacificar, a mansidão. Então, se a gente perguntar para um pastor, para um padre, para o espírita, qual a opinião deles, que poderíamos fazer para promover a paz agora entre a Rússia e a Ucrânia, e agora entrando os Estados Unidos por tabela? Todos vão buscar objetivos
e no final vamos chegar numa conclusão. Ó, esses são os itens que a gente pode trabalhar. Então, o ensino moral é onde os bons espíritos orientaram a Kardec a tratar. E não, ele vai buscar esses temas mais polêmicos na Gênese, que é a obra que surgiu em 1868 da codificação, que é antes, é depois o céu e o inferno, não lembro agora a ordem, tá? Então, essa é o objetivo da obra. Aqui a autoridade da doutrina espírita, eu não vou entrar nesse detalhe, que é a universalidade dos ensinos dos espíritos. Eu passo essa informação seguinte: temos que tomar muito cuidado com as obras que nos chegam à mão. Nós precisamos tomar cuidado. Infelizmente, existem obras que estão aí, ditas espíritas, eu não vou mencionar nomes, e que não tem respaldo nenhum dentro da doutrina espírita. Não estou dizendo que a obra não é boa e ela não tem o seu significado, eu não disse isso. Eu só estou dizendo que ela não se coaduna com os princípios da doutrina espírita. Então, toma cuidado. Caiu uma obra para mim tempos atrás aí, que era a história de Mozart por ele mesmo. Comecei a ler a obra, eu, dentro da minha lógica, do que eu aprendi dentro da doutrina, não entendi que a obra poderia ser de um outro espírito, mas não era, com certeza, de Mozart. Mas ficou no meu silêncio, é uma opinião minha. Então nós temos que tomar cuidado, tá? É uma dica. Porque o Kardec se preocupou aqui, ó, com a universalidade das informações. O que era? O que ele percebeu? Era vários médiuns pela Europa, os espíritos começaram a comunicar por vários médiuns, ele começou a receber essas informações, e ele mesmo na sociedade espírita, através dos médiuns que ele trabalhava, recebia, e ele percebia que São Luís, aqui, por um médium, falava a mesma coisa que o São Luís, que psicografou por outro médium lá, e ele percebia então que se havia uma concordância dessa informação e estava dentro de uma lógica do bom senso, da boa ética, da moral, evidentemente ele publicaria essas mensagens. É o que nós vamos ver nas instruções dos espíritos, tá? Então tome cuidado com isso. Aqui ele vai explicar o que são, na época, os nazarenos, os publicanos, os espíritas, os essênios. E também ele vai informar sobre Sócrates e Platão. Por exemplo, né, que Sócrates falava: é disposição natural em todos nós a percebermos muito menos dos nossos defeitos do que dos de outrem. No Evangelho ele diz: vedes a palha que está no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Então veja a concordância do que Jesus vem nos falar. Sócrates já mencionava de uma outra forma gramatical, mas no mesmo sentido, né? Eu coloquei aqui de propósito porque essa eu tenho certeza que todos nós aqui praticamos isso daqui, né? Ou seja, nós não vemos o defeito de ninguém, né? Nós não vemos. É isso aí. E a estrutura dos capítulos, total de 28 capítulos, como que começam os capítulos? O título, quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo aqui? Ó, a maioria. Sempre começa com cada capítulo um título que é a respeito de um texto do Evangelho. Por exemplo, capítulo 1, não vim destruir a lei. É um título do texto do Evangelho. Os temas são tratados por itens. Então cada item começa lá, item 1, item 2, item 3, item 4, para ajudar você a localizar o tema. O primeiro item é sempre um texto evangélico. A primeira parte é desenvolvida por Allan Kardec e a segunda parte, denominada Instrução dos Espíritos. Essa é a estrutura. Quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo está se localizando nessa estrutura, tá? É nessa Instrução dos Espíritos que
Kardec vai colocar, inserir só as mensagens que têm concordância através da universalidade do ensino dos Espíritos. Então, eu não vou falar espírito nenhum, médium nenhum, nada. Surgiu um determinado livro abordando um determinado tema. A pergunta é: a informação também está partindo de outros médiuns através de outros espíritos? Estão percebendo? Então nós temos que tomar cuidado para não cair em ilusão, não cair em armadilhas de informações que vão nos levar à ilusão. Então nós temos que analisar. Chegou o livro para ler, Léo? Faz uma vasculha. Isso está, informação está geral? É a tua segurança. Se não tiver, vamos aguardar, não vamos criticar, vamos aguardar mais um tempo. Vamos deixar o tempo responder, porque às vezes ainda não caiu essa informação, está caindo ainda. Aí daqui a um tempo você vai perceber, realmente, essa informação está vindo de vários pontos, era verídica. Principalmente se a ciência, comprovar. Aqui que entra, e aí é onde eu vou finalizar, fique tranquilo, tá? Pessoal, eu vou dar uma dica de um expositor, ele vai estar... Eu ando, quem me acompanha no Face, eu ando compartilhando muito as informações que ocorrem dele. Não estou aqui endeusando, ele não precisa disso. Mas é uma pessoa assim que eu respeito muito, não conheço assim, já estive com ele no congresso, não conversei demoradamente com ele, mas o nome dele é Haroldo Dutra, vocês podem anotar o nome com H, Haroldo Dutra. Ele tem 5 línguas, 6 línguas, vou só falar 2, aramaico e grego, E ele, através de um trabalho feito na FEB, há anos, 17 anos nesse trabalho, ele consultou mais de 1000 livros, tá? E ele hoje tem um livro, o Novo Testamento, vindo da tradução grega, editado pela FEB, tá? Inclusive vários padres, a gente conversando ali, vários padres, pastores, amigos, pessoas estão elogiando muito esse trabalho dele, Então, o Novo Testamento, quem quiser entra na FEB lá, Federação Espírita Brasileira, que vocês vão ver, é o Novo Testamento, tá? E partindo de um estudo da língua grega, tá? Ele vem trazendo um material muito importante para nós, esclarecimentos muito importantes. Procurem lá no YouTube lá da vida, coloque o nome dele lá, que vai vir um monte de palestras dele. Tem um portal que ele trabalha, que divulga muito esse estudo dele, que é o ser, www.ser.org.br, onde ele vem dar esclarecimento. Eu tenho uma palestra dele, que é da série Boa Nova, que ele está estudando de Emmanuel, de Irmão X. Ele está estudando vários capítulos de Boa Nova, Irmão X, que para Chico tinha 2 livros notáveis para ele, que ele admirava muito pela psicografia, que veio através dele, Paulo Estevam e Boa Nova. E há uma palestra dele de Maria de Magdala. Para ter um detalhe, ele explica em detalhe por que Maria de Magdala conseguiu entrar na casa onde Jesus estava, onde ali havia só homens. É um detalhe, a gente não sabe, porque era uma grande, vocês sabem, como que é a cultura naquela época. Então ele entra nesse detalhe, coisa que a gente não consegue perceber. Então ele vai nos esclarecer, porque ele conhece muito bem a cultura, enfim. Bom, aqui a estrutura começa assim. Vou
Vou ter que fazer bem rápido. Vamos lá. Eu peguei só os 5 primeiros capítulos, que são importantes. O que nós... Não olha aqui ainda não, tá? Olha aqui. O que nós precisamos entender na nossa vida? Que é o que mais acontece com o produto do materialismo. Para o materialista só existe este plano, né? E eu tenho que aproveitar esta existência, e se eu precisar prejudicar alguém, eu prejudico, e pronto, e acabou. Essa não é a visão do materialista, né? Então o que o Kardec se preocupou? Que nós temos que ter uma base fundamental, que é o quê? As leis. As leis espirituais, materiais e morais. Uma dica: o livro A Linguagem de Deus, quem quiser, não é espírita, mas é um livro de um cientista, A Linguagem de Deus. Ele foi diretor do Genoma nos Estados Unidos, estudado 10 anos do DNA, nossa genética. Por isso que ele chegou e concluiu nesse livro, A Linguagem de Deus. Então nós temos o quê? As leis espirituais, materiais e as leis morais que nos regem. É a base fundamental. Por isso que Kardec vai com a primeira pergunta: o que é Deus? Então nós estamos sobre bases espirituais. Existe um planejamento, uma coordenação e um projeto na nossa existência. É por isso que Kardec vai começar o capítulo número 1, não vim destruir a lei, quando ele vai mencionar algumas leis lá de Moisés, o surgimento de Moisés, Jesus, a doutrina espírita. Então nós estamos sobre o planejamento, o projeto, não dá para ficar detalhando, tá? De Deus, o Criador. Tá, mas em que base que se assenta essa lei? Em que base elas estão fundamentadas? Ela está fundamentada no capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Ou seja, nós somos imortais, a vida é imortal. Porque não adiantava nada, né? Vamos pensar numa lógica. Nós temos toda esta lei divina, viver aqui 70 anos, 80 anos, ou um jovem 12, 15, 16 anos, e depois pó, né? Não ia adiantar nada. O que nós sabemos, graças a Deus, que não é assim. Então nós temos uma base que é a imortalidade da alma. Tá, aí nós, nesse contexto, onde ocorre toda a execução dessas leis? Onde? Nas muitas moradas da casa de meu Pai. Então nós temos aqui, voltando, as leis divinas que alicerçam todo o universo. Elas estão baseadas na imortalidade do ser, a imortalidade da alma, que senão não nos adiantaria nada o que estamos fazendo aqui, né? E em seguida, aonde ocorre todo o conhecimento dessas leis, a partir da imortalidade da alma? Há muitas moradas na casa de meu Pai, ou seja, aqui e nas dimensões espirituais infinitas. Ou nós ainda pensamos que essa bolinha de gude é o único local que existe vida? Se eles estão a cada dia encontrando outras galáxias, e dentro da nosso sistema, da nossa galáxia, nós é como uma bolinha de gude comparável ao Sol. É inadmissível. Então nós temos as dimensões espirituais, aonde também se processa todo o conhecimento dessas leis. E qual é o mecanismo? Para que serve tudo isso? Qual é o mecanismo da evolução? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação. A reencarnação é justamente o nosso educandagem. É o processo inicial de todo o nosso aprendizado. Ir, vir, retornar, correto? Então é o nosso processo da evolução. E qual é
dentro da reencarnação, o que nós precisamos? O quê? Experienciar. Experiências. Eu vou colocar aqui uma questão que vocês podem até não concordar, mas pense. Alguém já perguntou por que Deus já não fez todos nós perfeitos? É uma pergunta filosófica que a gente tinha que passar para Platão e Sócrates mesmo. Por que Deus já não fez a gente perfeito? Né? E eu encontrei um raciocínio bem lógico. Por que Ele criaria todo o universo e nós já estamos perfeitos para fazer o quê? Nós íamos fazer o quê? Estão compreendendo? Por isso que nós, o irmão José, o benfeitor espiritual, nos fala que o universo só existe, a vida só existe em razão de nós mesmos. Então é onde ocorrem todas as experiências. Não vamos entrar aqui na questão daquela evolução, né, do reino mineral, isso aí lá no ESC, né, nos estudos básicos da doutrina. E é aqui pelo processo da reencarnação, né, voltando aqui. Então, com a lei divina sustentando o universo, nós tendo a imortalidade como herança divina, tendo todas as casas nas dimensões espirituais como palco de nossa evolução, onde podemos reencarnar, onde nós vamos reparar os nossos erros, e Deus sabe que nós vamos errar, e nós somos inexperientes. O duro é quando a gente erra por experiência. Uma coisa é você errar porque você não tem experiência. Outra coisa é você errar tendo experiência, tendo conhecimento. É onde vai pesar a nossa consciência no processo reencarnatório. E é através desse mecanismo da reencarnação que nós vamos experienciando. É onde entra bem-aventurados os aflitos. Porque vai ser normal, como espíritos em evolução, que nós equivocamos, nós vamos errar. Mas é nesse processo educacional do errar que nós vamos aprendendo, que nós vamos adquirindo experiência. Correto? Então é aí onde nós vamos entrar no capítulo Bem-aventurados aflitos, a justiça das aflições, as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, o esquecimento do passado, a perda de pessoas amadas e motivos de resignação. Só coloquei explodir isso aqui para entender que na palestra mais demorada, que essa também está demorando um pouquinho, mas já estou acabando, a gente explode cada capítulo, tá? Então, aqui ó, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Vou tocar num tema aqui, para finalizar, e vou contar aquela historinha que eu vou contar, que é a respeito, por exemplo, das causas atuais das aflições. Não é? Se eu estou aqui andando, e eu estou vendo que é uma obra em execução, e eu estou vendo que é muito provável que ao passar ali, eu posso me acidentar e desencarnar, mas eu sou topetudo e vou e desencarno. Tem a ver com a reencarnação? Claro que não. Causas atuais das aflições. Eu lembro de uma mensagem que um jovem que psicografou pelo Chico, que ele disse, porque ele foi nadar com a turma, e ele estava querendo conquistar uma moça, uma namorada,
e quis fazer bonito e pular no lago. E ele sabia que naquele local que ele ia pular era raso. E ele pulou. Traumatismo cervical, desencarnou. Tem alguma coisa a ver com as existências passadas? Causas atuais. Mas nós temos as causas anteriores das aflições. Aí eu pergunto para você, mas aquela pessoa, vou dar um exemplo, e Emmanuel, que é uma narrativa de Emmanuel, aquela pessoa que é homicida, que deslocadamente matou uma pessoa, ele está aqui, ele está experienciando de forma equivocada. Ele está criando um compromisso kármico enorme com ele, porque ninguém foge da própria consciência. O Abelha vai narrar uma obra que ele vai fazer sobre essa questão, como que é que ocorrem os homicidas no mundo espiritual. Mas aí fica uma pergunta, né? A pergunta é o seguinte: então ele vai reencarnar na outra e vai ser morto também por outro, tá? Tem lógica isso? Quando que vai acabar então a violência? Vai ter lógica. Há mecanismos na lei divina que tratará dessa questão, como é o caso que Emmanuel narra de um homem da agricultura que na hora do almoço ele sempre ia debaixo de uma árvore descansar. Naquele dia ele passou antes um homem que pegou uma enxada e fincou a enxada na árvore em cima, bem em cima. Logo em seguida esse homem veio, como costumeiramente fazia, foi dormir ali, descansar. E aquela enxada caiu e ele veio a desencarnar. Foi a intenção do homem que colocou a enxada matar alguém? Percebeu? Que não precisa a mão de outrem para se cumprir as experiências e os processos que cada um deve passar. Tá? E para finalizar, sobre a importância do Evangelho, foi quando eu visitava o Chico, já estava visitando o Chico no Uberaba, estava com 22 anos, e um dia, uma noite, ocorreu um desdobramento lúcido. Quem conhece ali o Jardim Agu, eu morava ali no Jardim Agu, aqui em Osasco. Tem a praça ali, né, do Jardim Agu. Eu morava numa daquelas casas que circundam o Jardim Agu. Eu fui saindo normalmente, saí do corpo normalmente, não estou querendo fazer fenômeno, não, só. E entrei no interior da praça e fui andando. Quando eu cheguei na ponta da praça, numa árvore, não sei se ainda tem, aquela árvore na outra ponta, saiu o Chico, o terninho dele, aquele jeito dele. Ele saiu, e aí ele veio com um botão, uma haste, um botão de rosa, e mostrou assim, para mim assim, um botão vermelho. Eu lembro, estou falando aqui, eu estou vendo direitinho, né? Como foi. E tinha um botão vermelho, e ele apontou o dedo indicador dele e falou assim: o teu objetivo é atingir aqui. O botão é o objetivo de todos nós. Porém, para você chegar aqui, aí ele foi deslizando levemente com a mão, você tem que passar por todos esses espinhos desta haste. E para você conseguir isso com vitória, e aí ele tirou, saiu o Evangelho segundo o Espiritismo, a foto do Kardec na capa, e ele disse: você deve estudar, refletir, procurar praticar tudo que está neste livro. Este é o teu livro base da sua vida até a hora que você desencarnar. Então, retornei, aquele retorno rápido do corpo, foi quando eu fui rotineiramente para Uberaba. Eu já tinha esquecido esse assunto, e quando eu fui cumprimentar ele no final da reunião, eu fui dar um tchau para ele, é ali que eu conseguia conversar um pouco com ele, ele dava as noções lá, como fazer, como não fazer, tal. Ele, naquele dia ele só falou assim, me puxou no ouvido e falou assim: você entendeu o que eu falei para você?
eu vejo, na minha experiência, desculpa, que qual é a importância desse livro nas nossas vidas. Agora, não adianta pegar o título Egoísmo, que é do Emmanuel, que está lá, e simplesmente ler. A gente tem que pegar o item e falar assim: aonde eu me encaixo? Será que quem pegar o homem, né, o homem de bem lá, que começa todos aqueles itens lá, já começa por ali, mas não é para desanimar. Pegar todos aqueles itens lá do homem de bem, que para mim ali está retratado Chico, está retratado Teresa d'Ávila, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, e você começa a entrar item por item lá e perguntar: estou fazendo? Naquele que você falou, não estou fazendo, você para e reflete: por que eu não estou fazendo? Por que eu não consigo fazer? Né? Lá tem um item lá, a pessoa que diz mais ou menos assim: se eu consigo dormir, né? Santo Agostinho vai nos falar, se eu não ferir ninguém. A gente faz isso. A gente faz essa reflexão. Chegar à noite, todo dia, e falar: será que eu feri alguém conscientemente? E assim nós vamos. Vocês estão percebendo como o processo é longo, difícil, mas necessário. Não adianta só ler por desencargo de consciência. Temos que fazer a nossa introspecção íntima. Que Jesus continue nos abençoando.